Neste vídeo daqui eu quero mostrar o que é que uma pessoa ela é capaz de fazer em nome da vaidade, da soberba, do orgulho. O que é que ela é capaz de fazer, o quanto que ela é capaz de vender a própria alma para o diabo em nome da vaidade. O quanto essa pessoa é capaz de simplesmente dar um giro de 360 graus e ir contra tudo aquilo que um dia ela possivelmente, vamos colocar assim, acreditou, fez os outros acreditar em nome dessa vaidade. O caso em questão é o seguinte: é que dias atrás, aquele jornalista que na época da revista Veja tinha muita influência, tinha muito prestígio, o tal de Reinaldo Azevedo, ele agora trabalha na Bandeirantes. A Bandeirantes, conforme nós sabemos, e essa imagem aqui não deixa negar, hoje em dia a Bandeirantes ela é simplesmente uma filial, uma sucursal do Partido Comunista Chinês. E é lá na Bandeirantes que está o tal de Reinaldo Azevedo, o outrora todo poderoso jornalista da revista Veja. Quem acompanhou esse cara há uns 7, 8 anos atrás, lá na época da revista Veja, na época da Jovem Pan, sabe o que é que eu estou dizendo. E esse cara, ele desceu a níveis inacreditáveis. Dias atrás, conforme eu dizia, ele fez uma entrevista com um vagabundo, com um vigarista, com um ladrão, o tal do Lula. E nós vamos ver aqui nesse vídeo alguns trechos, alguns vídeos, para a gente tentar entender como uma pessoa ela consegue, conforme eu disse, dar um giro de 360 graus e indo contra tudo aquilo que um dia ela fez os outros acreditarem. Ela vende barato, porque foi isso que ele fez, vende barato a própria alma para o demônio. Lula em questão aqui é o seguinte: conforme nós sabemos, tempos atrás, ele tinha um projeto, ele junto com o PT, de criar uma espécie de censura, uma espécie de controle da mídia. Mas quando foi conveniente para aquele vagabundo, ele puxou o saco da mídia, elogiou lá o empresário, lá o dono lá da Bandeirantes. E nesse pequeno trecho, nesse primeiro vídeo, além de você ver um vigarista mentindo, vocês vão prestar atenção à cara, a entrega do tal de Reinaldo Azevedo. Vamos ver essa primeira parte, eu volto em seguida. Eu quero até agradecer que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayad foi o único empresário em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que no programa da Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas. Viu aí? Viu a cara do tal de Reinaldo Azevedo admirando Lula e tal, e o vagabundo lá, não, porque o único cara que me ajudou, porque eu estava preso, eu estava sofrendo, foi Johnny Saad. Viu aí o nível de patifaria de dois vagabundos? Mas isso daí é um contraste violento, porque, conforme eu disse lá no passado, esse tal de Arrombaldo Azedo, porque é dessa forma que eu chamo ele, Arrombaldo Azedo, ele se colocou
como sendo a encarnação perfeita do cara que é contra o PT, um anti-PT, a encarnação viva, brutal do cara que é contra o PT. Por exemplo, nessa imagem daqui que você está vendo, veja o termo que ele usou para se referir a Lula. Ele escreveu apedeuta. E caso você não saiba, essa palavra apedeuta significa, se refere a alguém que é ignorante, alguém burro, analfabeto, que não sabe de nada, sem instrução. Foi essa a expressão que ele usou lá atrás para se referir ao tal do Lula. E conforme eu disse, ele se colocou como sendo a encarnação viva, brutal, única contra o PT. E é isso que nós vamos ver nesse próximo trecho aqui, um vídeo onde ele fala a respeito disso. Vamos ver o que ele comentou lá atrás. Eu volto em seguida. Eu combati o PT durante 13 anos no poder e muito antes disso, porque, por exemplo, o termo petralha eu criei antes. O PT não estava no poder ainda, o PT estava no poder em Santo André, quando eu criei o termo petralha, que é aquele que rouba dinheiro público para justificar um projeto de poder. Eu identifiquei isso lá em Santo André e foi aí que eu criei o termo petralha, uma mistura de... Viu aí? Ele chamando o PT de petralha. Quem é um pouco mais velho e já leu muita revista em quadrinho, sabe que ele estava se referindo a um personagem da Disney, 3 irmãos ladrões, chamado de Irmãos Metralhas, que sempre tentavam roubar o dinheiro do rico lá, tio Patinhas, e nunca conseguia. Aí ele disse que ele percebeu essa situação lá em Santo André e não sei o que eu investiguei, que eu olhei, e ele criou esse termo, o tal de petralha, conforme ele mesmo explicou, uma mistura de PT e Irmãos Metralha. Chamou o cara de bandido, de ladrão, de vagabundo, de mentiroso, de asqueroso, de tudo. Isso lá atrás. Só que isso daí não foi o bastante. Tempos mais recentes, coisa aí talvez de um ano atrás, mais ou menos, já na Bandeirantes, ele fez uma crítica dura contra Lula. Na verdade, um ano não, tem uns 2 anos atrás. Na época ainda de Michel Temer, 2, 3 anos atrás, por aí. Na época de Temer, ele fez uma crítica dura, ferrenha, pesada, direcionada para Lula, para o PT e para Dilma. Nós vamos ver aqui o trecho do vídeo onde ele fala isso. Analise bem, perceba bem o que é que esse cara fala. Eu volto em seguida. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O que há? Aliás, a Dilma só caiu porque o governo ia bem, não é isso? Aquela maravilha que ela está fazendo pro Brasil. Deixa de ser picareta, cara. Isto é mentira. Vigarice, empulhação. Viu aí o ataque violento que ele fez? E detalhe, por incrível que pareça, ele está até com razão. Ele disse que realmente o PT jogou o Brasil na lama, na recessão, no desemprego, quebrou estatais, roubou muito. Ele estava coberto de razão. Mas isso daí difere muito dessa entrevista que ele fez dias atrás, puxando o saco de Lula e do PT.
Ele inclusive disse até de maneira irônica: olha, a Dilma, ela caiu por quê? Porque a administração dela, a gestão dela era perfeita, foi por isso que ela caiu. Foi isso? Percebeu o tom de ironia? Percebeu quem era esse cara há tempos atrás? 2, 3, 5, 6, 7, 10 anos atrás, em relação ao PT? Agora, tem um detalhe interessante nessa questão daí, que é o seguinte: por que ele ficou, nesse trecho daí desse vídeo, tão irado, tão histérico, tão possesso, atacando de maneira virulenta Lula, o PT, a administração petista e tudo mais? Por quê? Seria amor pelo país, amor pelo Brasil, indignação pelo Brasil, por tudo que a desgraceira que o PT causou ao país, por toda a roubalheira, por toda a vagabundagem, tudo isso, foi por isso que ele ficou tão irado assim? Nós vamos ver aqui um trecho rápido, coisa de segundos, mas nós vamos entender o motivo pelo qual ele ficou tão histérico, tão irado assim, tão irritado assim. Ok? Vamos ver, eu volto em seguida. O ex-presidente Lula diz que o país está com clima de ódio e faz ataques ao presidente Michel Temer e ao senador Aécio Neves. E então, você percebeu? Você percebeu a pergunta lá que o ajudante dele lá, o secretário dele fez? Então, o motivo pelo qual Arrombaldo Azedo ficou tão histérico, tão irado, tão possesso de raiva, não é porque ele tinha um amor pelo Brasil, não é porque ele estava indignado com o que havia acontecido sobre a governança petista aqui no Brasil. Foi porque ele estava defendendo o amigão dele, o super amigão dele, o tal de Aécio Neves e Michel Temer. Na verdade, é assim, esse Arrombaldo Azedo, ele sempre foi um crítico feroz, tanto da Lava Jato quanto do PT. Mas ele não fez isso porque, repito, ele estava preocupado com o país. A preocupação dele era duas. Uma, proteger lá os amiguinhos dele, principalmente o povo do PSDB. Proteger Serra, proteger Alckmin, proteger Aécio Neves, proteger Dória, esses porra do caralho, esses vagabundos. Essa era uma preocupação dele. E a outra preocupação dele era com ele mesmo, com o status dele, com a vaidade dele, com a soberba dele. Essa é que era as duas preocupações dele. Então, quando ele se apresentava como um radical, como sendo a encarnação viva contra o PT, anti-PT, anti-Lula, anti-Dilma, anti-tudo, por tudo isso que ele já falou, já escreveu e tal, era tudo voltado para ele mesmo. Ele estava olhando os objetivos dele, pensando nele e não no país e não no Brasil, nos brasileiros. Mas o que é que aconteceu com esse cara? Ele caiu em desgraça. Ele acabou sendo obrigado a pedir demissão da revista Veja. Ele foi obrigado a pedir demissão da Jovem Pan por causa de uma série de burrices, de patifarias que ele fez e que foi sendo descoberta pouco a pouco. Envergonhado, ele foi obrigado a pedir então demissão. E o público dele, que era um público muito grande, um público amplo em quase o Brasil inteiro, ele viu esse público pouco a pouco indo murchar, encolher, diminuir. E hoje, esse Arrombaldo Azedo, ele no desespero, no oportunismo, querendo voltar a ser aquele cara protagonista, aquele cara que tinha um prestígio, aquele jornalista tal, como ele já foi lá no passado. Então ele não vê problema nenhum em vender
a alma de vagabundo dele, a alma de patife dele para o PT, para tentar angariar um pouco de simpatia do PT. Para ele não tem problema nenhum em fazer isso. Pegou lá a alma de patife dele e vendeu lá por 50 centavos, que era o que provavelmente o diabo, o demônio ia pagar em 500 parcelas esses 50 centavos, mas para ele, que é um mau caráter, ele não vê problema nenhum nisso. A grande verdade é que ele quer hoje se tornar uma espécie de protagonista contra o presidente Jair Bolsonaro. Já que ele estava em baixa, arrastando lata lá embaixo, sem público, sem nada, isso tudo aí é um desespero, uma mudança de 360 graus, conforme eu já falei, para tentar atrair um público para ele. Se ele tivesse mais ou menos certeza que nós, os apoiadores do presidente, fôssemos dar a ele, nem que fosse 3%, 1%, 2% de audiência, era capaz de ele querer até flertar com a gente. Mas ele sabe que de nós, apoiadores do presidente, ele não vai ganhar nada além de nosso desprezo, além de um foda-se pra lá. Ele sabe que de nós não ganha nada. Com a gente não há negócio. Nós não negociamos com vagabundo, com canalha, com patife, com mentiroso. Por isso que ele não flerta então com a gente. Então esse vídeo daqui é para mostrar o quanto que uma pessoa ele é capaz de vender-se, que ele tem um preço, e tudo aquilo que um dia ele defendeu, ele argumentou de uma forma tal, ele não em fazer ao contrário, em nome, repito, da soberba, da vaidade, do orgulho. É a união, essa entrevista dele com o tal de Mula, o tal de Lula ladrão, é a união perfeita entre a escuridão e a falta de luz. Ok? Concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você que você tenha essa gentileza, se inscreva aqui no canal, compartilhe, dê o seu comentário, deixe as suas impressões. Se você, repito, se você ainda não é inscrito, faça essa gentileza, se inscreva. Ultimamente eu tenho trabalhado muito, então às vezes tem faltado tempo para fazer vídeos com uma certa regularidade, mas na medida do possível eu vou continuar fazendo. Beleza? Muito obrigado. Um excelente final de tarde para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu.